Hum. Boa noite, o debate da semana faz-se hoje com António Trindade, Miguel de Sousa e Ricardo Vieira. Vamos abordar o calendário de Miguel Albuquerque para um PSD atordoado, ou pelo menos com grandes incoerências, o fim de ciclo ou de circo no CDS e ainda o que sobra do Congresso de Hotelaria e Turismo, onde o António Trindade participou ativamente. Isto numa semana em que o subsídio de mobilidade ressuscitou na agenda mediática e não só, também no CTT. Abrimos, como sempre, com uma frase, não sei se é uma frase líquida. Miguel Sousa, qual é a sua? Como é que imaginaste? E para ele roubar, entre aspas, isto agora são palavras, coitado, não se pode dizer Usar. sem brincadeira. Mas era já agora, como normalmente há aqui conversas corporativistas. Claro. Portanto, e eu já agora, como tenho uma área de intervenção, portanto, mais cuidada e mais profissional, e o Diário de Notícias fez e bem, pegou num assunto que é sério e deve ser apoiado sobre o consumo excessivo de álcool. E só que, talvez inadvertidamente, ou sem pensar bem no tema, põe uma garrafa de cerveja na capa do diário. Não me E parece. eu gostava de chamar a atenção de que todos nós fazemos um esforço para que o consumo de álcool seja moderado. E o moderado é o mínimo possível. Ora, se há forma de beber álcool moderada, é com cerveja, que é a bebida alcoólica com menos grau alcoólico, porque a poncha, que é o nosso grande concorrente, que traz a aguardente, mais as espirituosas, mais o whisky, que o madeirense é muito dado a isso, se calhar já foi mais do que é, mas historicamente, exatamente, portanto, são bebidas muito mais agressivas naquilo que é um tema que, eu repito, é bem tratado, é preocupante, é preciso continuar, mas se a pessoa resolve beber cerveja, beber álcool, é melhor tomar cerveja do que outra bebida mais gravosa ou mais agressiva. Direito de réplica, como deve ter notado, na Madeira não se engarrafa cervejas em vidro branco, portanto não há qualquer alusão à cerveja madeirense. Mas tem. Na Madeira. Cidra, por exemplo. Mas cidra é... Pode ser perfeitamente. Estou-me a referir àquilo que Miguel de Sousa que esta abordou. já vinha estudando. Não. Demasiado preparados para... Dois. Ele até adivinhou o que era e ele estava a esconder o diário. Como se nota, eu olho para esta garrafa e não vejo que essa Eu sinto-me tremendamente parte, porque eu sou um adepto muito grande da cerveja coral. Por isso, Muito bem. realmente, tem que ser defensor aqui desta Não, mas não é preciso esconder o tema, como é óbvio. Agora, dar uma isso dava um atençãozinha. dava um bom debate Quando quiser. sobre o que é que os jovens mais consomem em termos de bebidas, mas isso não é Não, para queixar. o pior é que beber 4 cervejas e beber uma poncha, portanto, são coisas que parecem desiguais, mas o mais agressiva é aquela que parece que tem Claro menos que sim. quantidade. O objetivo aqui não foi lesar quem vende cerveja. Vamos servir durante a BTL. Claro, para a semana, estaremos a brindar na BTL a essa matéria. Mas também com cerveja. Mas também com cerveja, naturalmente. Tony, qual é a sua frase? Bem, eu diria, nestes últimos 3 dias aconteceu um congresso, eu diria o Congresso do Turismo de Portugal, mais expresso na oferta. Turismo ou da hotelaria? É hotelaria e turismo. Digamos, a grande. Temos que ter em consideração uma coisa.
o que representa efetivamente o turismo em Portugal é sobretudo a hotelaria, é sobretudo a oferta É turística. o mesmo que a alimentação e os E supermercados, para mas te também dizer- há e para te mercearia. dizer, e isto representa mais de 30% do PIB regional. Estamos a Sim. falar do setor interno. E foi um congresso particularmente interessante, onde não se discutiu só componentes muito técnicas, mas houve várias intervenções, nomeadamente uma do António Vitorino, que fez uma intervenção e muito bem moderado pela Maria Flor Pedroso, fez um espetáculo de comunicação com temas particularmente interessantes e dos quais o diário servia uma frase dizendo: Vitorino avisa que ninguém vai aceitar fechar o mundo outra vez. Isto é de todo o interesse e foi focado por alguém que teve esta capacidade de estar mais envolvido com as organizações de saúde, com a organização das migrações, e que vem trazer aqui um alerta muito importante à sociedade e sobretudo à sociedade ocidental. É que aquilo que se passou com o Covid, aquilo que aconteceu com todo o mundo desprevenido, não volta a acontecer. E por isso as sociedades têm que se preparar e atempadamente prevenir que efetivamente situações como essas não aconteçam. Porque temos de ter a consciência que desastres naturais, que grandes pandemias, esta é qualquer coisa que é relativamente cíclico. Pode ser de 5 em 5 anos, de 20 em 20 anos, 50 em 50 anos, mas temos que ter a sociedade muito mais prevenida do que aquilo que esteve efetivamente quando foi a pandemia do Covid-19. Até porque há um novo surto a preocupar as autoridades de saúde, que é o do sarampo, e isso coloca ainda sobre a mesa esses medos. O Ricardo Vieira, pelos vistos, apontava para uma frase. Salve, Ricardo. Como vimos para aqui sem falarmos uns com os outros, eu agora habituei-me a trazer duas frases. Porque esta era uma delas. Esta era uma delas. E ainda pode usar. Pode atrasar a ter coincidir com outro, mas desta vez só coincidi aqui com o António, mas mais por causa disto que eu não posso deixar de referir. O problema das novas pandemias não serão na saúde, porque essas eu julgo que o mundo já está mais ou menos prevenido para o que aí vem. A próxima pandemia de que se fala será nos meios informáticos. Essa será dramática. Essa, se acontecer, será muito mais dramática em termos económicos do que foi a pandemia do Covid. Mas posso interromper? O painel de hoje foi sobre a inteligência artificial. E A generativa. Sabem o que é que eu ouvi? O Frank Sinatra cantar uma música 10 anos depois de ele ter morrido. Sabe que em Portugal já houve uma coisa dessas? Até fizeram o ator que já tinha morrido, não é? Já tinha falecido, em palco, que também saiu em braços e desmaiou, não sei o quê, porque era tal e qual o próprio. Caminhamos para um mundo de facto diferente. Mas para mim, apesar destas, digamos, inovações e surpresas que o mundo nos vai criando, há uma frase que me ficou nesta semana, pelo lado negativo da mesma. Pelo lado negativo, por ser preferida por quem a preferiu, mas pelo lado negativo também porque o que ela representa. Foi uma frase de Biden ao dizer que o filho da mãe maluco, o filho da mãe até foi uma tradução simpática para português. Sim, claramente. Também mais grave. Frente ao Não sei se ele em inglês ele disse mesmo. Ele disse Disse. exatamente. E, Não portanto, foi. Sabia, mas não de foi. facto não é muito comum um líder com a importância do líder dos Estados Unidos proferir este tipo de dictos, mas também não é muito comum nós estarmos sujeitos a um homem como o Putin, que não mede meios para o seu poder, para a sua tirania, como se está a ver. E é de facto uma frase, a meu ver, preocupante para o mundo. Aliás, Putin reagiu a essa frase dizendo que Biden é o preferido da Rússia para ganhar as eleições nos Estados Unidos. Isto não está muito bom lá e cá. O calendário de Albuquerque para o PSD revelou-se incoerente, porque Miguel Sousa num dia disse uma coisa, 2 dias depois disse outra. Eu? Não,
Miguel Albuquerque. Eu introduzi foi o Miguel Sousa, que, importa dizer, o Miguel já esteve na TSF esta semana a comentar em cima da hora a decisão da Comissão Política, que, como se sabe, só em traços gerais, definiu um calendário muito apertado, 9 dias para quem quisesse apresentar candidaturas. Na altura disse que a questão da coligação era um assunto para a direção que fosse eleita nas diretas resolver, pelos vistos, mesmo sem a eleição estar resolvido, o CDS não fará parte da equação. Que dizer desta pressa, Miguel Sousa? Ora, realmente isto tem sido um pouco incerto o que tem acontecido e o que vai acontecer. Acho que não devemos ter a certeza de que isto vá correr exatamente como neste momento está a ser planeado. Há uma coisa que ninguém quer dizer, não percebo bem porquê, mas enfim, é como é. A direção política de Miguel Albuquerque está em fim de mandato. Portanto, daqui a uma semana ou 10 dias, faz 2 anos que se realizou o último congresso do PSD. Portanto, é o tempo certo para se fazer um novo congresso, porque se esgota o tempo de exercício desta atual direção política. Portanto, o congresso do PSD não é nada de anormal nem de extraordinário, como foi dito por antigos líderes do PSD e tudo mais. Não, senhor, é a altura certa para o fazer. Só que eu achava que tinha sido adiado, nunca mais tinha ouvido falar, e achei, e bem, que tinha sido adiado porque havia eleições no dia 10 de março, não se ia fazer. Na semana, na semana das eleições, um congresso do PSD só porque coincidia com os 2 anos do realizado anteriormente. Mas afinal não. Afinal foi só estar em silêncio, tudo caladinho e, no último momento, fazer a convocatória do Congresso com os prazos que estão feitos para que isto corra como está agora, mas não aconteça nada de novo, não haja nenhuma nova intervenção política no PSD, penso que nem dá tempo para fazer moções, não dá tempo para nada, e é assim que está previsto acontecer. Só que eu acho que estão a partir de uma ideia errada. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, deu 5 meses ao Partido Socialista para se organizar e irmos para eleições legislativas que vão acontecer no dia 10 de março. Ora, o que é que leva a crer à estrutura regional do PSD como o professor Marcelo, o mesmo professor Marcelo Rebelo de Sousa, não ia dar tempo nenhum ao PSD Madeira para se organizar para a realização de eleições? Portanto, não faz sentido nenhum esta precipitação para ter tudo resolvido antes do fatídico dia 24 de março, em que parece que vai acontecer alguma coisa que até pode não acontecer, não há garantia nenhuma, porque ninguém disse que no dia 24 resolvia, fosse o que fosse. E há um problema, é de que até para a semana, dia 29, têm que entregar as candidaturas, só o Dr. Miguel Albuquerque é que vai apresentar a candidatura, portanto, não quer dizer que os outros não possam, mas não parece que isso vá acontecer. Parece que há um imigrante de Mexico que se quer candidatar, mas penso que é um pouco lateral àquilo que interessa de substancial. E o problema é, e se nós tivermos, o PSD, tiver um mau resultado eleitoral, ou se tiver um muito mau resultado eleitoral, já não se pode arranjar novos candidatos, já não se podem arranjar novas moções estratégicas, tanto que tudo para a frente, chamado para o abismo, com ideias perdedoras, com equipas perdedoras, e já não se pode fazer nada. Ora, portanto, eu acho que isto é tudo uma precipitação, acho que isto não vai acabar bem,
mas se calhar não há outra maneira de fazer para acabar bem, também era preciso arranjar uma muito boa solução. Só um último toque, o representante da República. Mãe do céu, por amor de Deus, acabem-me com isto. O Diário de Notícias pode ajudar a isso. Toda a gente pode ajudar, porque o papel que ele fez de uma semana para ouvir 7 partidos dizerem o que já tinham dito na televisão, na rádio, no diário e em todo o lado, repetidamente. É só para ouvir repetir a coisa. Devem falar de outras coisas, não devem falar daquilo que é. E depois, uma semana para ir perguntar ao professor Marcelo Rebelo de Sousa o que ele não respondeu, porque apenas diz: vá lá para a sua terra, faça um comunicado e diga que no dia 24 é que se vai pensar nisso. E depois levou um dia a fazer um comunicado. Isto parece-me que é gozar com o pagode. Tanto uma figura desta natureza, sem qualquer intervenção, sem qualquer. É só gastar dinheiro e existir por existir e mais nada. E importa dizer que se Marcelo tomar decisões, vai ter que ouvir novamente os partidos. Não é assim, Ricardo Vieira? Em Belém. Em Belém. Os partidos para dissolver e os partidos para convocar a eleição. Ora, aí está. São 2 vezes que são ouvidos. Eu dizia aqui 2 coisas que acho que são importantes. Primeiro, porquê esta pressa? Aquilo que o Miguel estava aqui a referir. Porquê esta pressa? Eu acho que esta pressa só tem uma razão de ser, que é chegar ao dia 24 de março e dizer: nós temos a coisa estabilizada, temos um líder que foi acabado de sufragar, portanto o PSD está Teve uma ativo, derrota nas eleições regionais, nacionais. veremos como a coisa vai correr, pronto, e portanto o Marcelo não tem razões para dissolver a Assembleia. O grande objetivo desta precipitação é evitar a dissolução do Parlamento. E porquê? Porque o Dr. Miguel Albuquerque, a meu ver, sacrificando um bocado o próprio partido, acha que tem condições para governar até o fim da legislatura. Esquecendo, na minha opinião, 2 coisas. Primeiro, um bom governante é um governante que é livre nas suas decisões. E eu pergunto a qualquer pessoa dos que nos ouve se uma pessoa que tem esta suspeita por cima consegue ser livre nas suas decisões. E a segunda questão, é uma questão também muito importante, que me ensinou o meu pai, nunca mais me esqueci dessa frase que ele me disse: sair antes de ser empurrado. E acho que o Dr. Miguel Albuquerque se calhar arrisca-se a sair por empurrão e não por vontade própria. Seria muito mal, até pelo benefício que ele deu à Madeira, porque deu, isso é indiscutível. É um valor grande aquilo que ele fez pela Madeira, e isso é preciso reconhecer. Está a ter uma saída má, está a ter um mau fim político, que eu julgo que alguém lhe devia ter dito, olhos nos olhos, isso mesmo. Mas, pelos vistos, até dentro do PSD há um certo receio de falar sobre estas coisas. Eu sinto as próprias pessoas do PSD com quem falo que se sentem um bocadinho intimidadas e constrangidas para falar disto, porque também aqui as relações pessoais, nós somos todos, e isto pesa um bocadinho. Agora, indiscutivelmente, que isto ainda tem uma outra consequência que o Miguel também há bocadinho dava a entender, que, para meu ver, que é talvez a mais grave de todas. Nós estamos a dias de eleições. Está na rua candidatos a fazer campanha. Está uma candidatura do CDS mais o PSD na rua, onde agora se diz que vai haver um congresso interno do PSD, onde se diz que o CDS vai deixar a coligação do governo, e eu pergunto com que ânimo estão estas pessoas na rua a fazer campanha por esta lista, não é? Aliás, essa questão foi colocada hoje na entrevista que pode ler no Diário da Manhã o Pedro Coelho, e como não fui eu que fiz a entrevista, vamos aguardar pela resposta, mas de facto é um constrangimento. Já foi deliberado no Conselho Regional. Não, estou a dizer como é que se sente um candidato que vai por uma coligação E repare, como é que se sente, quando é confrontado. como é que se sente um eleitor, por exemplo, que seja afeto ao CDS, ao votar agora numa lista onde sabe que só vão ser eleitos PSTs e que sabe que a coligação vai acabar. Exatamente. Uma traição. Acho que nesta altura do campeonato é uma loucura. Bom, Então, Trindade, que dizer deste estado do PSD? Deixa-me pôr aqui um debate da comunicação social.
as decisões do Miguel Albuquerque estão a passar sucessivamente da primeira para a terceira, para a quinta, para a sétima, para a oitava, e corre-se o risco das próximas decisões do Miguel Albuquerque, se candidata ou não se candidata, passarem para ser leituras da 21ª página. Claro. E não posso deixar de estar totalmente de acordo com aquilo que o Miguel Sousa e o Ricardo Vieira referem aqui. Há uma situação muito, muito complicada. Em primeiro lugar, evidentemente, o não querer a prorrogação, o querer definir prazos muito curtos, tem a ver com isto que o engenheiro Rui Vieira referiu: apego ao poder. E isto é tremendo. E é natural, repare, é humanamente entendível uma posição do Miguel Albuquerque. Agora, ele tem que separar a sua condição, digamos, de homem do que é que representa uma presidência do governo e da figura pública que é. Esta manutenção de posições, esta vontade de haver eleições de imediato, para não haver, desde logo, concorrências internas. Não há tempo para consubstanciar. E nós sabemos que há aqui uma construção de opiniões dentro do partido que, com mais 3 semanas ou 4 semanas, poderiam facilmente constituir uma alternativa a concorrer para a liderança do partido. E aqui Miguel não quer dar tempo, não quer gerar hipóteses. E por isso, digamos, eleições já para manter um poder independentemente do que possa acontecer. E aquilo que o Ricardo Vieira refere, e muito bem, que ambientes se vão criar, portanto, eu entendo perfeitamente que num determinado momento, e com as coisas suficientemente esclarecidas, que cada partido, ou sobretudo o partido maioritário, queira medir o seu peso. Agora, não é neste ambiente. E, sobretudo, com a manutenção de um governo de gestão, com uma posição, o PSD a querer rever a sua posição, a forçar o CDS a tomar uma posição idêntica também. Ora, isto é realmente muito mau. É mau para a democracia regional, é mau para a aflição e mais, inclusivamente, leva o próprio discurso e o discurso de campanha eleitoral a estar totalmente subvertido. No momento onde a gente precisa, onde a Madeira precisava de ter várias afirmações no que diz respeito à sustentação da sua economia, da sua realidade regional, e saber medir, usando inclusivamente também o ambiente de algum desconforto em termos nacionais, podermos aproveitar o momento. Ainda há pouco, quando líamos os números facilitados pelo Diário de Notícias, no que diz respeito, por exemplo, à cobrança de impostos, a nossa comparação com os Açores, a nossa capacidade de gerar o dobro de impostos do que os Açores, a possibilidade de o IVA poder representar e muito naquilo que é as referências e a relação com o Governo da República e com o Estado propriamente dito, nós corremos o risco de estar a discutir nesta próxima campanha minorias, que aliás já vêm efetivamente bem refletidas nos novos cartazes que o PSD vai publicando. É querer alimentar outra vez as picardias em termos de região, não suficientemente sustentadas. E isto é para mim algo de grave e volto a referir. Miguel, se sabe, entrou por uma porta suficientemente grande, fez o suficiente para poder ser credibilizado em termos de sociedade madeirense, corre o risco de sair pela porta mais pequeninha e pela porta de sacristia. E gostava de acrescentar uma coisa que é, há aqui uma situação particular que deve chamar. Eu acho que isto tem tudo mais a ver com o PSD Madeira do que com o Presidente da República. O chegar lá até o dia 24 nem chega clarificado porque o Congresso é só depois. Mas as diretas são antes. Exatamente. Portanto, é por isso que eu estou a dizer, para o Presidente da República, o estar o escolhido ou não, isso já não é, porque só há um candidato, está tudo certo. Agora, o que é determinante é para aquilo que ele disse anteontem, de que ia seguir isso, eu vou liderar o PSD
para uma vitória regional. É porque, percebam o seguinte, as eleições antecipadas estão resolvidas. Isso já não é do suposto acontecer ou não. Vão haver eleições antecipadas, provavelmente no final de maio, ou lá para 20 e tal de maio, ou lá o que é, e Não isso há está... perceber. Não, mas Tem que ser em junho. seja lá quando for, vão haver Eu eleições, já sugeri que fosse no mesmo dia das europeias. vão haver eleições antecipadas. O que está aqui em causa é, se até o dia 29 ninguém concorrer dentro do PSD, o candidato pelo PSD a essas eleições regionais é, Miguel Albuquerque. portanto, Miguel Albuquerque, sem Né. qualquer dúvida, e nada, portanto, Daí, pode Miguel, acontecer. O que vai acontecer agora, só para... Isto é um bocadinho gozo, mas a gente tem que trazer um bocadinho de humor a isto, senão daqui a pouco estamos Sim, todos a chorar. começou logo com a questão da saúde. É que, e eu, à conta do que foi deliberado no Conselho Regional anteontem, eu, portanto, de manhã faço campanha pelo Pedro Coelho e à tarde faço campanha pelo Miguel Albuquerque. São duas eleições separadas, portanto, eu devo fazer campanha em separado. E, portanto, duas campanhas em conjunto, na mesma altura, até o dia 10 de março. É uma coisa meia patética, até não vai haver dias de reflexão, porque no dia 9 e 10 de março vamos Eu só estar queria em acrescentar campanha eleitoral. há um dado curioso que eu desafio os madeirenses que tenham paciência, assim, que vão ler os programas eleitorais dos partidos, especialmente nas partes relacionadas com as regiões autónomas. É um exercício engraçado que valia a pena fazer. Para constatar o seguinte: as campanhas regionais, aqui, que está a fazer agora, neste momento, são campanhas de reivindicação. De? Reivindicação. Não são campanhas de solução. Vai-se reivindicar isto, vai-se reivindicar aquilo e tal. Porque em termos nacionais, os programas que os partidos apresentam, pouco ou nada diz respeito às regiões autónomas. Aliás, nos debates vi-se isso. Falaram alguma coisa das O regiões. que representa uma coisa... Nem nos congressos dos partidos, e houve do PSD e do uma coisa PS. engraçada, e isto vem a propósito da questão do Miguel Albuquerque. Eu sinto que nós estamos cada vez mais sozinhos, cada vez mais distantes E não começou agora. da política nacional. Não começou agora. E a E esta responsabilidade é atitude- muito nossa. Esta atitude do Miguel Albuquerque ainda agrava mais esse isolamento. Porque parece ser uma atitude também de revanche contra o Marcelo Rebelo de Sousa e contra o Montenegro e contra aquela malta em Lisboa que quase que lhe disseram passar. Sei, sim. E é este tipo de reação que eu acho que é muito complicado para a região. Mesmo muito complicado para a Madeira. Porque nós, eu diria, muito necessário, se estamos nas vertentes autonómicas de poder próprio, mas é extremamente necessário que nós consigamos ter aqui espaços de diálogo para a resolução dos nossos problemas que dependem de Lisboa e até de Bruxelas. E fundamentação de argumentos, que é fundamental. E esse Para aspecto, mim, penso que não é... Nós estamos a perder esta minimização. Já agora que falamos disso, podemos introduzir um dos aspectos que foi falado muito esta semana, que tem a ver com o subsídio de mobilidade. mobilidade. O António já falou várias vezes desse aspecto, mas acho que sistematicamente falta o foco sobre o essencial. Falta o foco por uma razão fundamental. Vamos lá. Quando foi criado o subsídio de mobilidade, o penúltimo subsídio de mobilidade custava ao Estado 5 milhões e meio à Madeira. A Madeira representava 5 milhões e meio e os Açores representavam 3 milhões. Mas é preciso que não esquecer que o primeiro é uma invenção açoriana. Isto começa nos Açores. Isto tudo começa nos Desculpa, é Açores. anterior. O primeiro Não. subsídio, o primeiro subsídio de mobilidade gerava encargos do Estado de 5 milhões cinco e meio. milhões. Não, isso sai, é verdade. Mas isto é uma invenção açoriana. Miguel, atualmente representa para a Madeira 45 milhões. O Estado, o Governo da República, propôs ao Governo Regional a dotação de 45 milhões para o Governo tomar a responsabilidade do pagamento deste subsídio. Discutiu-se tanto e repudiou-se muito, e aí todos os partidos desresponsabilizaram-se
em relação à proposta do subsídio ser efetivamente percentual em relação às diferentes tarifas. Aliás, algo que continua prática nas Canárias, Exato. nas Baleares e em Itália, inclusivamente. Bem, o que acontece? E há lógica. Continua-se a discutir. Epá, passar para o Estado uma responsabilidade. Pode ser hoje 45 milhões, se as empresas decidirem passar as tarifas para os 1.000 ou para os 2.000 euros, isto pode chegar aos 70, aos 80 milhões. Há que ter, efetivamente, bom senso. Mas, sobretudo, saber o que é o foco do problema. E, na realidade, quando a gente passa a vida a falar de ser a responsabilidade financeira, o problema não é na responsabilidade financeira. É, sobretudo, na responsabilidade de tesouraria de cada um de nós. O que afeta, efetivamente, mais o cidadão madeirense? Eu tenho É que o adiantar. facto de ter que comprar... E agora ainda antecedência, pagam, parece. ter que comprar com uma antecedência grande para o preço ser mais baixo e só depois ser ressarcido 30 ou 60 dias depois da viagem. Ora, e o que acontece? Indo aos CTTs, estrutura que não é pública atualmente E que ganha com negócio. pior do que qualquer repartição, exige o inexigível. E isto não faz. Isto, quando Cuidado, inclusivamente as com os meios. exigências do CTT prendem-se com as exigências das finanças. Não, Cuidado. não, repare, mas temos que encontrar uma fórmula prática e pragmática que seria tão fácil. No mundo digital, isso é. No mundo digital é tão fácil de desdobrar, mas inclusivamente no mundo digital é tão fácil encontrar qualquer banco e abrir aqui um concurso para ser o banco suporte deste financiamento, porque era muito fácil. O cidadão paga tudo, recebe um voucher, recebe um crédito e convenhamos que isto pode ser digitalmente tratado, nomeadamente pelo seu mail, e que vai, 24 horas depois, ser ressarcido pelo próprio banco. Esta Banco, partição. agência de viagens e até Qualquer transportadora. a transportadora pode querer. Não sei se vão estar francamente interessados. Mas é uma hipótese, é uma passar, oferta ao cliente. é desobstruir este ambiente em que a pessoa diz eu pago tanto, não é, eu sou ressarcido. A grande maioria, convenhamos, a grande maioria das vezes, em ambiente de tempo, em ambiente temporal, as tarifas andam até os 400 euros. Sim, Quer sim. dizer, ora, o que eu gasto é 400 euros para esperar, na realidade, os meses antes da viagem, mais uns 2 meses depois da viagem. Isto é que não faz sentido rigorosamente nenhum. E mais, a que devia ser necessariamente acompanhado também era do encontro da parte do governo com as próprias transportadoras a sensibilizar efetivamente para esta situação de transporte regional. Um ambiente de bom senso, um ambiente de boa relação e uma proatividade maior da própria, de quem se queira constituir como credor destes déficits, destes débitos, faz-se com uma enorme facilidade. Então, não fazer isto é realmente querer manter o que se foi discutido e o que foi aprovado em sede de Assembleias Regionais, Assembleia da República, que não vai dar resultado rigorosamente nenhum. Aliás, como já aqui referimos, tudo isto se agrava quando parece que entra em vigor uma série de novos critérios para os pagamentos, nomeadamente os que decorrem de alterações que as companhias permitem, as alterações de voos, não estamos a falar de alterações de tarifas, e que parece que está a gerar muita complicação. Todo este ambiente, como o António Trindade refere, é também uma arma de arremesso político que em nada beneficia quem tem que viajar. Quem tem que viajar e quem tem que se relacionar. Este tipo de acicatar esta relação, quando se já soube que o Governo da República se prontificou até criar uma dotação para a região tratar para do assunto. poder resolver este tema, o não querer abordar, o querer manter esta situação de reivindicação, é mais uma das reivindicações que vão evidentemente sustendo, vão garantindo que se Ricardo Vieira, o que um ambiente é que lhe parece este ambiente? Não, quer dizer, o que está a passar, tanto quanto sei,
É preciso ver que os Correios, não é pelo facto de serem privados, que complicaram a situação. Já os Correios públicos também complicaram a situação. E complicam porquê? Não é porque os Correios gostem de complicar a situação. Complicam porque as finanças, para lhes devolver o dinheiro que eles pagam ou reembolsam aos viajantes, têm determinados requisitos cada vez mais apertados. E porquê que esses requisitos são cada vez mais apertados? Também é preciso aqui reconhecer uma coisa. O sistema tal qual como está montado é suscetível de ser burlado. E já houve aí várias situações de burlas. Sim, Quando há estas situações de burlas, é evidente que as finanças fazem crescer os procedimentos de controle. E isso reverte-se, no fundo, como diz o povo, paga o justo pelo pecador. É o que está um pouco a acontecer agora. A ideia de simplificar isto, e aquela sugestão que o António dizia, e bem, não é? Em vez de ser o contribuinte ou o viajante a ter que ir buscar o seu reembolso, pode a própria prestadora de serviços, a agência de viagens, a transportadora, a banca, arranjar aqui um esquema muito mais simples e que O isso desconto na tarifa logo. Exatamente. E que é resolúvel É. 24 horas depois. Facilmente, E, sem portanto, problema nenhum. Portanto, E já tem uns anos, não é? Mas é preciso e encontrar. ainda por cima tinha um prazo para ser revisto. Sim. Porque a lei Ora, dizia um que ele tinha ano. que ser revisto ao fim Um do ano. ano. Mas eu, Ricardo, se me puder, sim. é só para rematar, concordando com tudo o que aqui foi dito, que este assunto acho que estamos todos de acordo. Isto é uma coisa que vai ao na Caprina. Portanto, não tem nada. Não só vai ao bolso, porque é evidente, não tem contestação possível. Mas isto é a prova de que há uma grande separação entre a governação nacional e a governação autonómica. Isto tem de haver aquilo que nós todos estamos sempre aqui a insistir, uma aproximação de governos para tratar as questões que nos separam, dificultam, precisam de conserto, não estão bem feitas, nem bem resolvidas e é preciso fazer mais qualquer coisa. E não há maneira de sequer de se entender, nem falam nas campanhas, nem falam entre governos, nem em lado nenhum. As pessoas, olha, está assim. Vê uma outra situação, esta história da renovação do tráfego aéreo Porto entre Santo. Funchal e Porto Santo. É uma vergonha. É verdade. Quem tenha que viver, quem tenha negócios no Porto Santo, que tenha que prever o seu plano de vendas a um prazo superior a 2 meses, está totalmente dependente de uma situação de aceitar ou não, e isto de aceitar ou não um novo acordo. Isto não faz sentido rigorosamente nenhum. E eu já vi um ministro, já ouvi um ministro no Porto Santo a Exato. prometer que isso ficava resolvido quando ele chegasse a Lisboa. Naquela sessão em que ninguém viu a O fotografia. projeto. O projeto, agora então. Exato, ninguém viu o projeto da Futura. Há um outro assunto ainda na política, fizemos este, porque vinha a propósito, este desvio na rota, mas voltamos agora à política, porque Voltamos à política. voltamos à política. Então vamos falar da avó da Mortágua. Não, isso já está suficientemente escancarado, que é o fim de ciclo. Eu, por acaso, ironizei num dos meus boa noite, dizendo que era o fim de circo no CDS, sem chamar nomes a quem quer que seja, mas houve alguma euforia. O Ricardo Vieira até também na mesma linha juntou uma adenda a esta minha visão circense da questão política, que eu não vou aqui reproduzir para não lhe tirar o momento. Pode deixar ao Ricardo explicar. Para não lhe tirar o momento. Mas como centrista, Ricardo Vieira, esta saída de Rui Barreto também era expectável. O partido precisa também de uma refundação. Eu acho que esta altura não era a ideal também. Como te digo, em relação ao Miguel Albuquerque, também tenho que dizer do Rui Barreto. Mas acho que o Rui Barreto, no fundo, também estava aqui com uma situação complicada, porque se ele declarou publicamente que não apoiaria Miguel Albuquerque, se Miguel Albuquerque diz que se vai recandidatar, é óbvio que o CDS já estava perfeitamente limitado nas suas decisões em relação ao futuro. E acho que o Dr. Rui Barreto teve aqui uma atitude de quem reconhece que esta solução governativa, digamos, de coligação, chegou ao fim. Chegou ao fim por vontade do PSD, mas também chegou ao fim por vontade do líder do CDS, que achou que já não era possível manter-se
esta solução. Onde é que ele Levanta disse aqui, ele diz isso, Não, ele nas disse suas ele. declarações diz isso. Ele disse quando? Diz isso, Li- diz. li- Hoje? No diário Diz vai. isso, diz. O que Hoje? sim- Mas diz isso já que foi resolvido há dia. Não, mas eu, quando se disponibiliza para não continuar no governo, dá a entender que há aqui. reconhece que isto é um fim de ciclo. E sendo agora, Eu percebi que era um fim de ciclo dele. eu analiso Mas pode isto, ser. eu analiso isto com alguma curiosidade. Quer dizer, as últimas eleições, há 6 meses, não é? O PSD com o CDS juntos não tiveram maioria absoluta. Agora, depois desta história toda, o PSD vai sozinho e candidata Vai à procura de outra maioria absoluta. Pelos vistos, ninguém dos outros partidos subscreverá um governo liderado por ele, vai ter que ter maioria absoluta, ou então vai para a oposição. Veremos como é que esta coisa vai evoluir. Agora, Também isso explica que não apareçam candidatos no PSD também. pois, se calhar é essa. Ah. Agora, em relação ao CDS, eu acho, bom, o CDS, como toda a gente sabe, está numa situação complicadíssima, não é? Em termos nacionais e em termos regionais também, tem alguma expressão nos meios autárquicos, é o terceiro partido nas autarquias, portanto tem alguma expressão aqui na região, e tem, apesar de tudo, ainda há um conjunto de pessoas com alguma credibilidade que poderão assumir uma liderança futura do CDS, que, na minha opinião, valendo pouco a minha opinião em termos de partido hoje em dia, mas que, na minha opinião, terá de ser necessariamente diferente daquela que foi até agora. O CDS, se quiser, de facto, subsistir e ter, de facto, um papel interveniente na Madeira, para o futuro, vai ter que ser... E que pessoas são essas? Há várias, estão a aparecer aí várias pessoas, a bater tempo. Vamos ver, e até lá... Tem alguma preferência? O José Manuel Rodrigues já não se tenho. candidatou. Não tenho neste momento sequer muita vontade de me pronunciar. Que é uma coisa também que acho que tem isso. Que é um estado de alma Tem que respeitável. ver o que é que vão propor, e o que é que vão sentir, e o que é que vão dizer. Depois logo será. Lindo. O Miguel Sousa acha que até já há candidato no CDS. Não faço ideia. Não. O que eu percebo é uma angústia da parte do PSD, de que aquela coligação era para encontrar uma maioria e afinal já não chega. Portanto, já não chega. Já não chega. Não, É de propósito. quando muito é 2 vezes de propósito. Portanto, o que é facto é que essa coligação não foi suficiente e foi preciso o PAN. O PAN também, naquela que é a realidade atual do PSD, não está para aí virado e, por isso, no fundo, o que estão a pensar é que vamos procurar encontrar uma outra maioria. Mas o Chega já disse não, não e não. Já vi outros dizerem com mais força. Portanto, mas de qualquer forma, aceito e espero bem. E não estou a dizer sequer que Está a sugerir. estou nisso. Exatamente. Agora, a falar destes votos, eu gostava de dizer é que há aqui Dos votos do CDS? Sim. Não, do CDS e do PSD. O CDS e o PSD tiveram 65 mil votos nas autárquicas. Concorreram em conjunto em quase todas as câmaras e perderam 100 câmaras. Portanto, com 65 mil votos, este foi um trabalho que o Jorge de Sousa fez aqui no diário há 2, 3 dias, e, portanto, 65 mil votos, perde 100 câmaras e Santana é só CDS. Portanto, nem estou a contar, portanto, com isso. Depois, para as regionais, tem 58 mil votos. Portanto, 65 perde 5, 6 câmaras, 58 mil votos nas regionais e ganha todos os municípios. Ganharam todos os municípios. Portanto, isto tem aqui umas expressões que é preciso olhar bem a esta coisa, porque depois, para as legislativas nacionais, as que elegeram o António Costa com a maioria absoluta, só houveram no PSD e no CDS 40 mil votos. Portanto, tem 65 mil votos para as autárquicas, 56 mil votos para as regionais e 40 mil votos
para as legislativas nacionais. Portanto, isto é preciso muito trabalho de Avaliação. leitura e de avaliação de tudo isto, porque não é assim tão simples de uma eleição para outra. Há aqui umas mudanças, Mas muito grandes. Agora, o maior aplauso dentro do Conselho Regional do PSD foi quando O último. Miguel Albuquerque, no último, e no outro do Casino foi sempre quando se procurou, se alguém falou em fazer, em concorrer às eleições sozinho. Portanto, esta matemática toda é verdadeira. Estes aspectos que o Ricardo falou são bem avaliados e bem ditos, mas o PSD não gosta do CDS. Mas por isso mesmo o Miguel de Sousa não se referiu à vida interna do CDS. Não poupou qualquer. Não, eu já escrevi tanto, eu penso que fui o campeão a tentar fazer essa separação. Portanto, Se há quem tenha feito esse esforço, foi o Miguel de Sousa. Isso é notório. Então, verdade. Eu julgo que há momentos onde há necessidade de ter as situações muito mais claras em ambiente de definição do que é que vale cada partido. E eu julgo que estamos a chegar a um momento onde vale a pena fazer um refresh. É importante sabermos o que é que, da esquerda e da direita, sabemos o que é que a mensagem de cada partido, o que é que vale. Admitindo depois acordos para os eleitorais. Claro. E isto tem a ver com aquilo que o Ricardo referiu, ainda agora em termos da própria medição do que é o peso do CDS. Evidente, há um momento agora importante. O CDS fez passar sempre a mensagem de que representantes do governo do CDS fizeram efetivamente muito. Ora, é agora o momento de revelar, em ambiente de campanha eleitoral, dizer nós, como CDS, representamos e fizemos, temos aqui o nosso placar de eventos e de trabalhos feitos pelo próprio CDS, num ambiente de coligação, mas foi uma responsabilidade muito assumida. É neste ambiente, julgo que se deve clarificar. Não há coligações, cada partido vai concorrer, tem a sua mensagem. Isto, inclusivamente, permitirá, até em termos futuros, outros ambientes de encontrar aquilo que efetivamente nos separa e aquilo que efetivamente nos junta. Com a ressalva que foi aqui feita há 15 dias pelo Ricardo Vieira, que é não nos programas, nos compromissos pré-eleitorais, não descurar em que contexto é que essas alianças serão feitas para que depois o povo não se sinta enganado. Antes de falar em alianças, vamos ter que ler o que cada programa, o programa eleitoral de cada partido diz em termos de opções regionais. E aqui já não é propriamente a aliança que vai definir as suas regras de jogo e as suas prioridades, é o que cada partido efetivamente diz. Certo. Estamos a chegar ao fim do debate da semana. Não fechamos sem a curta resolução, porque há vários problemas sempre que nos apoquentam. Miguel de Sousa, uma resolução. o que é que delibera hoje? O delibera acabar com os debates e com os comentadores nas televisões. Não este. Não. Já está. Os debates eleitorais que põem uns políticos a falar 15 minutos cada um e depois levam 5 horas a comentar. Às vezes eles nem podem acabar a frase, os políticos não podem acabar a frase, porque são logo interrompidos por causa do equilíbrio de tempos. E depois temos os comentadores a falar 5 horas e, portanto, aquilo que influencia mais o país são os comentadores e não os políticos que vão aos debates. Para além de uma situação que já me fez mudar de canal e há uns que até já nem vejo, que é quando os diretores dessas estações sentam-se na mesa do debate para condicionar moderadores, comentadores, políticos, toda a gente fica condicionada porque o diretor e o
convidou, portanto está ali à frente e gosta ou não gosta de determinadas coisas, porque se não gostar ele não é mais convidado e nem vai mais à televisão. Não é o caso neste debate. Aqui somos sempre bem-vindos. Resolução. Não, é António. uma razão muito mais pragmática. Depois desta entrada de Miguel de Sousa, tem que baixar e circunscrever a área mais pragmática, nomeadamente das áreas. E num tema que foi discutido No durante Congresso. o Congresso, que é o problema dos recursos humanos, que é o problema do currículo da formação profissional em relação não só aos madeirenses portugueses, mas, sobretudo, a esta entrada, nesta migração de jovens que vêm de países onde não se fala quase o inglês, onde não se tem a preparação e onde, efetivamente, se está a recorrer a esta juventude, a esta força do trabalho que não está minimamente preparada. Ora, quando estamos a falar em termos de qualidade do produto turístico madeirense, qualidade dos serviços, não podemos estar alheios. Ainda ontem, só para vos dar uma pequena chega, e foi referido anteontem pelo Dionísio Pestana, o que acontece em termos de carência pessoal leva, nomeadamente, o Grupo Pestana, eu julgo que o ano passado, a ter que fretar um avião da Binter para diariamente levar profissionais daqui ao Porto Santo para trabalharem durante um dia e regressarem à noite. Isto é qualquer coisa que temos que ter em consideração e, nomeadamente, olhar depois para aquilo que efetivamente referi há dois dias, o grande problema da regulação da oferta turística, oferta hoteleira e do alojamento local. É algo que se tem que efetivamente repensar, porque esta subida, Exponencial. este crescimento exponencial e, sobretudo, quando se traduz em qualquer coisa como o mesmo número de camas de alojamento local representam 5% da receita da hotelaria, há qualquer coisa que não está bem. E isto, além do olhar para a formação profissional, temos que olhar também para saber se há uma economia paralela que cresce exponencialmente e que tem que ser, de certo modo, Se tem que ser fores ver os regulado. supermercados e as mercearias, a diferença não é muito diferente. Mas Ricardo não é Vieira? ninguém. Eu tenho uma resolução que não é nada simples, mas que é um desafio para pensarmos. Nós temos, por força da Constituição, o sistema proporcional em todas as eleições, com exceção da Presidente da República. O sistema proporcional está a criar no país uma proliferação de partidos e uma crescente dificuldade para a governabilidade. Está na altura ideal para se começar a pensar se este sistema proporcional não deveria ser supesado com regras que favorecessem a governabilidade. Há soluções engraçadas noutros países, que já passaram por isso, e que, no fundo, asseguram que quem ganha as eleições consegue governar. Fica esta resolução do Ricardo Vieira neste que é o último debate da semana antes das eleições legislativas. Durante a campanha estaremos dispensados, mas conto convosco, quem sabe, para a noite eleitoral, que pode ditar alterações nesta geografia política, os que puderem, naturalmente, que há outros compromissos já assumidos. Foi um gosto tê-los, voltaremos logo a seguir às eleições, alguns também na noite eleitoral para o comentário em cima da hora. Foi o debate da semana com o António Trindade, o Miguel de Sousa e o Ricardo Vieira. Fiquem bem. Muito obrigado. Obrigado. Até breve.